Se você ainda não reconheceu Deus como Pai, você está perdendo o maior privilégio que é ser cristã. De verdade, assim, eu acho que uma das melhores coisas de você se tornar cristã e saber realmente da palavra, da Bíblia e tudo mais, é você reconhecer Deus como seu Pai. Porque a partir desse momento tudo muda. A partir desse momento um divisor de águas acontece, que é o momento em que você para de enxergar Deus como apenas lei, apenas regras, apenas mandamentos, e passa a entender que Ele deu a vida por você para que você pudesse se tornar filho. Então você começa a enxergar Deus de uma forma completamente diferente. Você não vê mais como leis, regras e mandamentos, mas você vê Ele como o único capaz de te salvar e o ser que mais te ama nesse mundo. Que na verdade ninguém se compara ao amor de Deus, sabe? Nem seus pais podem te amar tanto quanto Deus te ama. Nem seus pais chegam perto de te amar da forma que Deus te ama. Nem eles conseguem entregar para você todo o amor que Deus tem por você, porque Deus é amor. Então, seus pais, eles são o resultado do que eles receberam, mas Deus, ele é o próprio amor. Então, eu imagino o amor te amar, e ainda como filho, sabe? Então, você não precisa ter medo de chegar pro seu pai, sabe? Quando você olha para Deus e vê ele como pai, e não só como um Deus super grande, maravilhoso, que ele realmente é, mas quando você consegue entender que ele também é o seu pai, você começa a sentir intimidade com ele. E você começa a perceber que você pode chegar para ele e conversar sobre absolutamente tudo. E você pode entregar para ele todas as suas aflições, todas as suas necessidades, todos os seus medos e as suas angústias. Você para de ter medo de se relacionar com ele, você começa a ter coragem de chegar aos pés dele e falar: paizinho, eu tô aqui, papai, tá acontecendo isso e aquilo comigo, pai, eu tô triste com isso, com aquilo. Sabe, muitas pessoas, elas não conseguem chegar nesse nível de paternidade com Deus, porque elas começam a achar que não podem, que não devem, ou que vão estar incomodando Deus de alguma forma, ou que Deus não se importa com aquilo que elas se importam, sendo que Deus é amor, sabe? Sendo que Deus é tão maravilhoso, tão único, e Ele só espera que a gente chegue até Ele e converse com Ele sobre tudo. Que a gente chegue até Ele com intimidade, que a gente se entregue. E Cristo morreu por isso, para que a gente pudesse chamar Ele de papai. Não só de pai, mas de papai. Então, no momento em que a gente não entende isso, no momento em que a gente não aproveita isso, a gente está jogando fora todo o sacrifício da cruz, que foi para nossa salvação, mas também foi para a gente ter um relacionamento direto com o Pai. Poder chamar de Pai, até o momento em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, até aquele momento, Deus não era chamado de Pai, mas a oração que Jesus nos ensinou foi: Pai Nosso que estais no céu, ou seja, Pai, Paizinho, Papai. E quando você não entende isso, quando você quer viver através da religião, que é só os mandamentos, que é isso, que aquilo, você invalida todo o sacrifício de Jesus, porque Ele morreu para que você pudesse chamar Ele de Pai. Não só para que você tivesse uma vida de religião, de regras e de leis, porque essa vida as pessoas já tinham, mas é para que você pudesse chamar Ele de Pai, de paizinho, de papai. Então, começa a aproveitar a intimidade que você tem com Deus, sabe? Começa a entender que você é realmente filho ou filha e que você realmente tem um espaço para chamar Ele de pai, que você realmente pode e você tem intimidade com Ele, que é isso que Ele deseja de você. Porque quando você entende isso, eu acho que é o maior privilégio, porque você começa a parar de ter medo de Deus, você começa a correr para Ele, sabendo que não, eu tenho um pai, tá? Eu tenho um paizinho, eu tenho um pai, ele me ama e eu posso pedir tudo pra ele, tudo que eu quiser, porque ele vai me dar, não coisas aleatórias, mas claro, aquilo que faz sentido pra minha vida, aquilo que ele realmente deseja me dar. Mas mesmo que eu peça algo que não faça sentido, ele vai me ensinar sobre isso, sabe? Então eu tenho a intimidade de chegar pra ele e apresentar tudo que tá no meu coração, tudo que é desejo, tudo que é sonho, tudo que eu quero e tudo aquilo que eu também não quero mais que esteja no meu coração. Ele não vai me julgar, porque ele é meu papai. Então ele vai me tratar como filha. E eu acho que esse é um dos maiores privilégios de você ser cristão, porque é o momento em que você não enxerga mais Jesus ou Deus ou o Espírito Santo como alguém que está sempre cobrando de você algo, mas sim como alguém que está ali para te ajudar, para te auxiliar, para te amar, sabe? O Espírito Santo, ele é teu amigo, Jesus é teu salvador, Deus é o teu pai. Então você tira aquele véu da religião e da religiosidade, onde só o religioso pode falar com Deus, ou então que você precisa de uma intercessão para chegar até a Deus, você começa a ver Ele como pai, como um paizinho, alguém que você pode sentar no colo, alguém que você pode conversar,
É alguém que você pode passar horas e horas falando de qualquer assunto, porque ele vai querer conversar contigo sobre isso, sabe? E aí você sai desse lado de, nossa, eu preciso ser perfeita para agradar a Deus. Não, porque ele sabe que você não tem condições de ser perfeita, porque perfeito é ele. Mas ele não te cobra isso, ele te cobra um coração entregue, um coração sincero. Então você para de ver ele só como mandamentos e leis e regras. Tipo, será que eu posso fazer isso ou aquilo? Não, você começa a pensar, não, eu quero agradar meu pai, deixa eu perguntar pro meu pai, porque ele é meu pai, ele vai saber o que é melhor pra mim.